Hoje eu queria tocar aqui em alguns tópicos da evolução histórica do marxismo. É um assunto dos mais interessantes e dos mais importantes para a compreensão do mundo de hoje. Sobretudo, é uma história que nos revela como são complexas as relações entre ideologia e movimento político. Em geral, as pessoas ingenuamente imaginam que um movimento político, sobretudo de tipo revolucionário, consiste em lutar por uma ideologia ou lutar por um certo modelo de sociedade inspirado numa ideologia. Na verdade, as coisas não são assim. A trama toda é muito mais cheia de ambiguidades, conflitos, paradoxos, etc., do que o vulgo imagina. E quando eu digo o vulgo, eu quero dizer a classe falante brasileira inteirinha, incluindo tipos como Arruinaldo Azevedo, Marco Antônio Vil, e todos eles, tá certo? Sem falar, vamos dizer, dos professores universitários que de vez em quando aparecem no YouTube, em outra parte, nos fornecendo as suas luzes de meio watt. Então, o grande paradoxo da história do marxismo é o seguinte: essa história é a longa dissolução de uma ideologia e, sobretudo, da sociologia na qual ela se apoia. Marx cria toda uma sociologia baseada na ideia das classes e da luta de classe, e daí vai tirando uma série de deduções quanto ao movimento histórico e quanto ao destino da humanidade em geral. Essa sociologia e a ideologia nela baseada, ela começou a se desfazer, a se desmantelar antes mesmo da Revolução Russa. E começou a se desmantelar não por obra de inimigos, que àquela altura, sem dúvida, criticavam o marxismo nesse ou naquele ponto, mas não lhe prestavam muita atenção porque ele não tinha ainda uma relevância acadêmica. Você vê quando um Max Weber ou um Eugen von Böhm-Bawerk concede alguma atenção ao marxismo, é quase por uma obra de caridade, porque essas eram figuras importantes no mundo acadêmico e no qual o marxismo não tinha, então, grandes representantes. Então, o primeiro desmantelamento, a primeira martelada no marxismo não veio de nenhum dos críticos dessa filosofia ou ideologia, mas veio do seu representante máximo, que era Lenin. O ponto central, vamos dizer, da sociologia histórica marxista é o conflito entre o proletariado e a burguesia. E diz Marx que todas as formações sociais conhecidas até então eram todas baseadas numa opressão e exploração de classe. E nessa série de formações, na qual ele destaca onde é a comunidade primitiva, o escravismo, o feudalismo e, por fim, o capitalismo, devendo ser sucedido pelo socialismo, a última das formas de exploração seria o capitalismo, a ser sucedido, então, por uma revolução proletária, pela tomada do poder pelos operários, e quando ele fala operário, ele se refere a operários de fábrica, ao proletariado urbano, né? E a instauração do socialismo. O argumento que ele apresenta é, na verdade, bastante simples. Primeiro, para justificar por que o capitalismo é um regime de opressão e exploração, e ele explica isso baseado na teoria do valor. Diz ele que o valor de uma mercadoria consiste na quantidade, assim, palavras textuais dele, na quantidade de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Ele diz socialmente necessário, porque é evidente que a produção não é feita por uma só pessoa, mas por todo um complexo, tá certo? Toda uma organização complexa do trabalho. Se você vê, por exemplo, o número de pessoas que tem que interferir na fabricação de um automóvel, é um montão de gente, são algumas centenas pelo menos em cada fábrica. Então, você somando este volume de trabalho, você teria aí um valor objetivo da mercadoria. Em cima deste valor objetivo, o dono da empresa acrescenta o que ele chama a mais-valia, que pode ser 10%, 20%, 100%, 400%. E ele embolsa tudo isso e só paga ao operário, vamos dizer, uma quantia irrisória referente, vamos dizer, à venda ou aluguel da sua força de trabalho. Com base nisto, ele dizia que
o progresso do capitalismo levaria necessariamente ao empobrecimento cada vez maior da classe trabalhadora e, portanto, vamos dizer, a uma crise interna. Ou seja, o capitalismo, ele, ao surgir, ele desenvolve o que Marx chama as forças produtivas até um certo ponto, mas como aconteceu com todas as formações econômicas anteriores, há um momento, diz ele, em que o crescimento das forças produtivas entra em choque com o sistema de propriedade existente. Por exemplo, no caso da Idade Média, do feudalismo, então a riqueza básica era a propriedade da terra. Bom, na medida que a propriedade da terra, vamos dizer, se desenvolve e cria assim excedentes de produção, começam a surgir, evidentemente, as cidades. Os próprios senhores feudais, eles são os primeiros empresários capitalistas. Não é que surgiu uma outra classe capitalista, não. Historicamente não foi isso. Os senhores feudais foram os primeiros grandes empresários, sobretudo na área da construção civil. Então eles não começam a financiar a construção das cidades. E a construção das cidades cria outras modalidades de economia, por exemplo, a economia financeira. Alguém tem que acumular dinheiro para emprestar a juros, quando o próprio senhor feudal, vamos dizer, tem necessidade disso, ou quando os reis têm necessidade disso, então surge toda uma classe de banqueiros que não tem propriedade terrestre nenhuma, mas tem o dinheiro na mão. Então já surge aí um conflito entre duas formas de propriedade. Qual é a riqueza fundamental? A propriedade da terra ou a propriedade do dinheiro? Tá certo? Então aí há, claro, um conflito de classe entre, vamos dizer, os novos e velhos capitalistas e o antigo sistema, vamos dizer, de propriedade da terra. Nesse conflito, evidentemente, o setor urbano ele cresce mais do que o rural, e as novas formas de propriedade começam a predominar sobre as antigas. Até aí a explicação está bastante certa. Um fator importante nisso aí é o seguinte, é que você tinha, uma área nacional como a da França, por exemplo, você tinha inúmeros feudos que não eram nada mais do que enormes fazendas, na qual, vamos dizer, a propriedade pessoal era tudo. Quer dizer, o dono da terra, ele era não apenas o proprietário da terra, mas ele era o senhor e protetor militar dos habitantes da terra. Então, a única função que ele tinha era a função de tipo militar. Ele não precisava trabalhar nem fazer nada, ele era sustentado pela renda da terra e só tinha que fazer alguma coisa em caso de guerra. Para compensar, os habitantes, tanto da terra quanto da cidade, eram dispensados de qualquer serviço militar. O povo não entrava na guerra e havia uma noção muito clara de uma coisa idealística chamada campo de batalha, que hoje não existe mais. Hoje o campo de batalha é a terra inteira. Mas a guerra era localizada, né? Parecia até aquela piada do Raul Solnado, que a gente batia na porta e falava, é aqui a guerra. Eu disse, não, é na casa vizinha. Então a guerra tinha um local. Tá certo? E tudo era feito, vamos dizer, com regras muito explícitas. Há até um episódio contado no livro do Titus Burckhardt sobre a civilização hispano-árabe, em que havia marcado uma batalha entre soldados espanhóis e soldados islâmicos, árabes, e aconteceu que, enquanto o exército espanhol estava indo para o campo de batalha, os árabes erraram o caminho e foram parar no castelo do comandante espanhol. Então cercaram o castelo, e no castelo só tinha então mulheres e crianças. Então a mulher do comandante espanhol sai na frente do castelo, chama o comandante muçulmano e diz, vocês não têm vergonha de atacar um castelo que só tem mulheres e crianças? E o camarada fica muito envergonhado e retira o seu exército. Isso para vocês verem até que ponto, vamos dizer, a ética guerreira é um negócio muito sério. E era sério justamente porque a classe dominante era essencialmente uma classe militar. Então, ela criava, a partir dos ensinamentos recebidos e das tradições também transmitidas, o critério de moralidade vigente. Quando cresce a economia urbana, a economia capitalista, a propriedade financeira começa a predominar sobre a propriedade da terra, então dá-se exatamente o que disse o Karl Marx. Quer dizer, o crescimento das forças produtivas entra em choque com o sistema de propriedade vigente e, evidentemente, o sistema vai ter que cair, ou então tudo vem abaixo, todos moram de fome. Então,
Isso de fato aconteceu na transição do feudalismo para o capitalismo. Preste bem atenção, esse negócio da classe, que foi a nova classe burguesa que tomou o poder, a coisa não é bem assim. Hoje sabe-se que grande parte da classe burguesa era constituída exatamente dos nobres que simplesmente mudavam de ramo. O nego está vivendo aqui da economia agrícola, ele percebe que tem um outro negócio melhor, ele começa, vamos dizer, a investir na construção e tal. Isto quando ele próprio não se torna um banqueiro. Então, a mudança de feudalismo para capitalismo não deve ser explicada simplesmente como uma mudança de classe social. Certo? Há, evidentemente, os dominantes, os dominadores da sociedade têm outras funções que não são as antigas, mas às vezes eles são as mesmas pessoas. Se você estuda a história da Revolução Francesa, por exemplo, você vai ver que uma parte enorme da nobreza colaborou com os revolucionários, tá certo? Esperando talvez tirar alguma vantagem, que alguns acabaram tirando, outros não. Se você pegar a lista dos grandes industriais e banqueiros franceses, você vai ver que a maior parte dele é conde não sei do que, duque não sei das quantas, príncipe não sei do que, e assim por diante. Mas, baseado neste esquema, Marx acredita que o capitalismo chegará à mesma contradição. Ou seja, para ele progredir, ele tem que criar um proletariado urbano cada vez maior. E o proletariado urbano, diz ele, é quem tem o domínio direto do aparato progressivo. O burguês tem apenas o domínio jurídico. Ele é o dono da fábrica, o dono das máquinas. Mas quem é que tem a máquina na mão? É o proletariado. Então, o próprio crescimento do proletariado, vamos dizer, colocará nas mãos dele um poder que é superior ao da burguesia. Então eles vão derrubar a burguesia e instaurar um novo regime. E isso acontecerá porque, à medida que o proletariado cresce, a margem do lucro capitalista que é destinado ao pagamento deles tende a se espremer. Você tem mais empregados, você paga menos para cada um. Tá certo? Então, existe um empobrecimento crescente do proletariado, ao mesmo tempo que há um aumento do poder efetivo do proletariado. Quer dizer, o poder de organização do proletariado é um negócio monstruoso, de fato, porque se todos os trabalhadores de uma nação decidem parar, acabou tudo. É a teoria do George Sorel da greve geral. Quer dizer, a greve geral seria, vamos dizer, o golpe de misericórdia no capitalismo. Né? Então, acontece que o capitalismo revelou uma prosperidade tão imensa que o proletariado, como em vez de se empobrecer, foi se enriquecendo e se tornou uma espécie de classe média. Isso aconteceu na Europa e sobretudo nos Estados Unidos, isso é muito claro, né? Tem até o livro do Werner Sombart, Por que não existe socialismo nos Estados Unidos, escrito na passagem do século. Né? Lenin percebeu que as coisas já estavam assim, e o percebeu sobretudo quando, na Primeira Guerra, quando a maior parte dos líderes comunistas esperavam que o proletariado europeu se revoltasse contra os seus governos, que os estavam empurrando para a guerra, e em vez de fazer a guerra uns com os outros, em defesa da nacionalidade, fizesse a guerra contra a burguesia em nome da paz. Então haveria um imenso movimento pacifista na Europa, cada proletariado contra os seus governantes burgueses, e a guerra sairia pela culatra. Acontece que foi exatamente o contrário que veio a suceder. O entusiasmo guerreiro do proletariado, tanto na Alemanha quanto na França, quanto nos outros países envolvidos, foi um negócio extraordinário. Quer dizer, os proletários eram mais nacionalistas, mais patriotas do que os burgueses. Inclusive porque os burgueses só ofereciam o seu dinheiro para a guerra, os proletários ofereciam a sua vida. Tá certo? Então, uma onda de entusiasmo, como aconteceu no Brasil na Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi o que consolidou a identidade nacional brasileira. Por quê? Porque o povo se entusiasmou com a guerra e com a defesa do território. Então, os líderes comunistas ficaram muito desarvorados com isso e vendo esses dois fatores. Primeiro, o enriquecimento progressivo e, portanto, o aburguesamento, entre aspas, do proletariado. E, por outro lado, a adesão maciça do proletariado às teses de uma guerra que eles entendiam que era travada por interesses imperialistas. Vendo esses dois fatores, acharam que algo teria que mudar na estratégia revolucionária. E não era possível mudar essa estratégia sem mudar ao mesmo tempo a sociologia marxista. Então,
vem aí a conclusão de Lenin. Quem faz a revolução não é o proletariado, é uma elite intelectual, militante, uma elite ativista, constituída basicamente de pessoas intelectualizadas, que promove a revolução através de um golpe militar, de um golpe de mão, tá certo? Feito em nome do proletariado. Mas não porque o proletariado lhe esteja pedindo para fazer isso. Aí surge Georg Lukács, no livro História e Consciência de Classe, que para alguns foi um escândalo e para outros foi a salvação da lavoura, no qual ele dizia que a revolução expressa não a consciência atual do proletariado, mas o que ele chama de consciência possível. Ou seja, em vez de fazer a revolução atuando como força organizada do proletariado, a intelectualidade faz a revolução e depois cria o proletariado. Não porque na Rússia não havia um proletariado suficiente. Embora a Rússia, nos últimos 50 anos que antecederam a Revolução de 1917, fosse o país que mais progrediu, mais se industrializou na Europa, o proletariado ainda era insuficiente, tendo em vista o tamanho do território. A quase totalidade da população russa era constituída de camponeses. Ora, os camponeses, segundo Karl Marx e segundo o próprio Lenin, era uma classe eminentemente reacionária porque era apegada à sua pequena propriedade. O sujeito lutou a vida inteira para ter lá um pedacinho, um alqueire e 2 vacas, como dizia o Chesterton, e ele não ia querer desistir dessa pequena propriedade por dinheiro nenhum do mundo, além de ser uma classe tradicionalmente apegada aos seus valores religiosos e ao culto do Tsar. Então, não podemos contar com o campesinato, que é reacionário. Não podemos contar com o proletariado, porque o proletariado ainda é pequeno na Rússia e está se aburguesando rapidamente. Então sobra o quê? A vanguarda do proletariado, que são os intelectuais. Ora, isso evidentemente já é um golpe mortal na sociologia marxista. Inverte a ordem dos fatores, né? Então, em vez do proletariado fazer a revolução faz o proletariado a posteriori, né? Então, intelectualmente falando, em termos de teoria, isso já é a destruição total do marxismo. Mas essa destruição coincide com o crescimento enorme do movimento comunista, tá certo? Impulsionado pelo sucesso do golpe militar dado por Lenin e Trotsky na Rússia, tá certo? E pelo surgimento, então, da pátria-mãe do socialismo, que seria, então, a meca do socialismo mundial. Então, pela primeira vez acontece este detalhe, uma desmoralização interna, tá certo, do marxismo, coincide com o crescimento do movimento comunista. Ora, se o crescimento dependesse da sua base ideológica, ou pior, dos seus fundamentos sociológicos, isso não poderia acontecer jamais. Quer dizer que o crescimento do movimento comunista não reflete, vamos dizer, a expansão da crença na ideologia ou na sociologia marxista, mas exatamente ao contrário. Um segundo golpe é desferido na China, quando Mao Tse-tung demonstra por A mais B que é possível organizar o campesinato como força revolucionária. Aproveitando-se, evidentemente, da circunstância de uma guerra, a China estava sob ataque japonês e havia então uma concorrência para ver quem organizava mais rapidamente a resistência ao invasor japonês. E o Mao Tse-tung, que já contava com toda a rede dos partidos comunistas espalhada por toda a China, ele foi mais veloz na organização da resistência. Também pelo motivo de que o governo americano deu toda a ajuda a ele e boicotou o seu adversário, que era o exército de Chiang Kai-shek, que era um exército puramente nacionalista, não comunista. Hoje está amplamente documentado, vocês leiam o livro da Diana West, American Betrayal, que eu considero um dos grandes livros americanos de todos os tempos. Onde ela demonstra que o lobby pró-Mao Tse-tung no governo americano foi de um poder extraordinário e acabou determinando toda a política americana no Oriente durante muitos anos e boicotando sistematicamente a entrega de dinheiro ou de armas para o Chiang Kai-shek e favorecendo o Mao Tse-tung.
É evidente que a fama do Mao Tse Tung nos Estados Unidos, na época, não era de comunista de maneira alguma. Havia um sujeito chamado Edgar Snow, que era conhecido como o maior sinólogo americano, escrevia no New York Times, na Time, tudo quanto era revista americana. E ele descrevia o Mao Tse Tung como um reformador agrário cristão. E todo mundo acreditou nisso e encheram o homem de dinheiro. E evidentemente ele fez a revolução, que ele chamava de revolução operário-camponesa, mas era muito mais camponesa do que proletária, e instaurou o comunismo na China com a maior facilidade. Então, a natureza essencialmente proletária da Revolução Comunista, então, já estava totalmente desmentida pelos fatos, não só pelo enriquecimento do proletariado no Ocidente, que foi se tornando cada vez mais conservador, por assim dizer. Quando você vê hoje, por exemplo, o eleitorado do Trump, todo o pessoal que trabalha, mesmo quem pega no pesado, vota no Trump. Quem vota no outro lado é estudante, é intelectual, é artista, né? É imigrante ilegal e assim por diante, né? E o beautiful people do cinema, da mídia, etc, etc. Então o proletariado foi se tornando cada vez mais conservador, favorecendo então a teoria do Lenin de que era preciso uma intelectualidade que passasse à frente do proletariado, ele desse ordens em vez de representá-lo, de onde resultou evidentemente a instauração da ditadura feroz da União Soviética, porque você tem uma minoria, né, tentando dominar um país do tamanho de 3 continentes. Então é claro que isso não podia ser feito de maneira doce, então implantaram os controles mais terríveis, sobretudo em cima do campesinato, que já era visto de início como inimigo e que se torna ainda mais inimigo no instante em que, após a Revolução, o sistema industrial russo começa a se desmantelar, não é isso? A Rússia já estava empobrecida, desmantelada pela guerra. A derrota da Rússia no campo de batalha ainda desmoraliza mais ainda o governo russo, e os comunistas tomam o poder no meio disso, e eles veem então a fome e a miséria se espalhar pela cidade. Eles mandam tomar todos os bens produzidos pelos camponeses, que vão tomar a força. Então houve um massacre de camponeses, foi um negócio extraordinário. Só aí morreram uns 10 milhões de pessoas logo no começo, né? Então era assim, o camponês tinha 2 vacas, eles iam lá e tomavam as 2. O que quer que ele produzisse, se ele escondesse um grão, ele era fuzilado. Então, em seguida vem o Mao Tse Tung e demonstra que o campesinato, ao contrário do que pensavam Marx e Lenin, pode ser uma força revolucionária também, pelo menos em certas circunstâncias, nas circunstâncias em que a Revolução Socialista pode se associar à ideia de uma guerra patriótica, de uma defesa do território nacional. E ele aplicou isso e funcionou, foi uma coisa horrível. O que aconteceu com isto? A vitória do comunismo na China, embora desmentindo o marxismo, reforça o movimento comunista internacional. E começam a se espalhar por toda parte partidos comunistas pró-chineses, inclusive no Brasil, o famoso PCdoB. Nas décadas seguintes, acontece que vai se consolidando na União Soviética a ideia de que você promover uma insurreição comunista em toda parte não é possível. Isso é possível em alguns países atrasados do terceiro mundo. Mas na Europa e nos Estados Unidos, isso se revelava totalmente inviável, graças à indiferença popular pelo comunismo, indiferença sobretudo do próprio proletariado. Então, nessa altura, a ideia da Revolução Mundial, que era a ideia que vigorava na liderança comunista antes da Primeira Guerra, e que era sobretudo a ideia do Trotsky, essa ideia foi abortada e surge então com Stalin a ideia do socialismo num só país. Ou seja, nós vamos consolidar o socialismo na União Soviética para mais tarde, quando estivermos mais fortinhos, nós espalharmos a revolução por aí. É claro que essa decisão não foi integral. Isso não quer dizer que a União Soviética desistiu de promover a revolução em toda parte. Não. Mas ela concentrou seus esforços revolucionários no chamado Terceiro Mundo.
onde era possível explorar não uma revolta proletária, mas uma revolta nacionalista contra o imperialismo ou europeu ou americano. Então, de novo, associar nacionalismo e comunismo. Isso aconteceu no Brasil. Não é isso? Quer dizer, o discurso comunista brasileiro, desde pelo menos da época da guerra, ele assume a tonalidade de um nacionalismo, mas na verdade é um nacionalismo que está colocado dentro do plano soviético do Estado Mundial. E ainda há representantes dessa teoria no Brasil. Ciro Gomes é um comunista dos anos 60. Tá certo? Ele ainda acredita, ainda usa o discurso anti-imperialista, tá certo? Totalmente deslocado do contexto de hoje, porque o globalismo não é imperialismo americano, ele é exatamente o contrário. Ele é um internacionalismo voltado contra a soberania americana, e isso está mais do que provado. A própria eleição do Trump é uma amostra disso aí. Mas os esforços revolucionários da União Soviética para fomentar uma revolução socialista se concentram no terceiro mundo, ao passo que, com relação à Europa e os Estados Unidos, vigora então o que eles chamam de coexistência pacífica. A coexistência pacífica, evidentemente, não é tão pacífica assim, é o período que chama de Guerra Fria. Quer dizer, é uma guerra que não se traduz, vamos dizer, num ataque bélico, mas que se trava sobretudo no setor da informação e contra-informação, então através, vamos dizer, da infiltração. Infiltração que no caso americano chegou a ser mais que uma infiltração, chegou a ser uma ocupação. Os Estados Unidos até a Segunda Guerra não tinham nenhum serviço secreto para atuar no exterior, simplesmente não tinham. Você tinha só o FBI, que era interno, o FBI não pode atuar no exterior. Então eles criaram o SS, Organização de Serviço Secreto, que mais tarde se transformaria na CIA. Tá certo? E na formação do USS entraram assim, milhares de comunistas lá dentro. Não só comunistas ideológicos, pessoas que subscreviam subjetivamente a ideologia socialista, mas que eram agentes mesmo profissionais a serviço da União Soviética. Então isso quer dizer, a CIA nasceu mais do que contaminada, praticamente ocupada por uma elite comunista, o que explica, vamos dizer, a atuação dela ao longo de todos esses anos. Tá certo? Se você vê o que a CIA está fazendo agora contra o Trump, eu digo, bom, ainda é a mesma tradição. Curiosamente, os comunistas que se serviam da CIA internamente nos Estados Unidos promoviam contra ela uma campanha nos outros países, mostrando a CIA como um instrumento do imperialismo, etc. Na verdade, a CIA era instrumento deles. Né? No Brasil, as pessoas acreditam nisso até hoje. Né? Existem milhares de livros que nos anos 60, 70 foram colocados em circulação, mostrando a CIA sob esse aspecto e ocultando, né, por exemplo, tudo o que a CIA fez na África para entregar países inteiros ao domínio da União Soviética. Né, como, por exemplo, o caso de Katanga. Katanga foi uma região que teve uma revolta contra o governo comunista e a CIA ajudou a acabar com Katanga e entregar para os comunistas. Existe um livro do, como é que chama? G. Edward Griffin, que chama The Fearful Master. Né? É muito interessante sobre esse aspecto. Se vocês leem este e o livro do Diana West, vocês verão, então, o poder dos agentes soviéticos dentro do governo americano e também da ONU. Né? Então, a esta altura, com a revolução sendo promovida por uma elite, certo? E os camponeses aderindo à revolução até contra o proletariado, o que sobrou da sociologia marxista? Nada. Ao mesmo tempo em que a sociologia, isso é, a teoria marxista, era fragorosamente desmentida pelos fatos, pela adesão do campesinato à revolução, pelo aburguesamento do proletariado e pela total impossibilidade de promover a revolução comunista nos países capitalistas avançados, que eram onde Marx dizia que ela aconteceria em primeiro lugar. Então inverteu. A revolução tem que ser nos países mais atrasados, nos que tem menos proletariado. Claro que a sociologia marxista estava totalmente desmoralizada, mas ela representava para a multidão de militantes intelectuais um valor que tinha que ser preservado de qualquer jeito, porque ele, vamos dizer, era a mãe da revolução, era vamos dizer, a imagem, o símbolo condensador do espírito revolucionário. Né? Então,
Entre os anos 50 e 70, tomando, vamos dizer, como núcleo dos anos 60, surge principalmente na França e nos Estados Unidos uma nova corrente de esquerda dentro dos partidos comunistas, que eram o que nós hoje chamaríamos radicais de esquerda, os extremistas de esquerda. Esses extremistas denunciavam a União Soviética pela política de coexistência pacífica e, portanto, pelo aburguesamento geral. E criaram a noção do que eles então chamavam, pejorativamente, o comunismo conservador. E propunham, então, vamos dizer, uma nova sociologia, portanto, uma nova estratégia revolucionária. Essa nova estratégia revolucionária desistia de tomar o proletariado como a classe revolucionária por excelência e transferia a luta pelo controle dos meios de produção para a luta pelo controle da psique, da cultura, da mentalidade pública, né? Então isso quer dizer que o proletariado, que antes era o detentor principal das queixas contra o capitalismo, é substituído por qualquer grupo que tenha qualquer queixa de qualquer tipo. Então, grupos raciais, sexuais, regionais, linguísticos, etc, etc. Tudo isso passa a ser absorvido e estas várias comunidades passam a ser a classe revolucionária. Este é um exemplo. Ao mesmo tempo, se você lê os autores que se destacaram na formação dessa nova esquerda, tanto nos Estados Unidos quanto na França, principalmente na França, você verá que todos eles eram adeptos da Revolução Maoísta, né? Então, na época, o livro vermelho dos pensamentos do presidente Mao foi um grande sucesso de livraria, celebrado inclusive no filme do Jean-Luc Godard, La Chinoise, onde tem uma musiquinha que diz: este pequeno livro vermelho é o que faz que o mundo inteiro se mova, etc, etc. Então o livro vermelho do Mao Tse-tung passa a ser o eixo em torno do qual gira a história humana. O filme é uma chatice, mas vale a pena ver como documento histórico. Aparece também, vamos dizer, em função, vamos dizer, da guerra do Vietnã, que na verdade foi uma guerra com a China, porque o que estava ali lutando não era o vietnamita, nada, era o exército chinês, na verdade, né? E que é vendida pela mídia internacional como uma derrota americana. Na verdade não houve derrota americana alguma, né, após a famosa ofensiva do Tet, que o Vietnã do Norte juntou todas as suas forças para um ataque maciço, né, ao Vietnã do Sul. O exército Vietcong, o exército do Vietnã do Norte foi totalmente destruído, não sobrou ninguém. Mas, ao mesmo tempo, houve uma vitória na mídia e na diplomacia, né? Então, a famosa invasão da embaixada americana em Saigon, se você perguntar assim, quantos soldados do Vietnã do Norte entraram na embaixada americana? A resposta é nenhum, nenhum único, morreram todos na porta. Mas, ao mesmo tempo, a TV americana mostrava os helicópteros indo no teto da embaixada e retirando os funcionários, que evidentemente é a primeira coisa que você tem que fazer, você retira os funcionários civis, e dando aquilo como se fosse uma retirada, uma debandada geral das forças americanas, que na verdade estavam embaixo lutando e matando todos os Vietcong. Então a vitória militar transformou-se numa derrota diplomática e midiática, sedimentada então nos famosos acordos de Paris pelo Henry Kissinger, que praticamente cedeu tudo o que os vietnamitas queriam. Há suspeitas até, para mim não confirmadas ainda, de que o Henry Kissinger de fato fosse um agente soviético. É possível, mas de fato não interessa. Ou por burrice, ou por covardia, ou por cumplicidade, o fato é que ele transformou uma nação vencedora na nação perdedora. E existe um famoso livro do historiador militar chamado, eu não lembro o primeiro nome, o sobrenome é Moyar, M-O-Y-A-R, que é a mais meticulosa história militar disso aí. E você vê que, militarmente, os Estados Unidos estavam 100% vencedores, não precisava fazer mais nada para acabar com o Vietnã do Norte. Mas daí pararam a guerra e agora vamos sentar para conversar. E na conversa, os vietnamitas levaram tudo. O general Giap, que era o comandante-geral do Vietnã do Norte, deu até uma entrevista dizendo: olha, existe uma grande diferença entre nós e os americanos. Os americanos guerreiam no campo de batalha por meios militares.
nós guerreamos em todos os frontes, midiático, sociológico, artístico, psicológico, etc, etc. E foi assim que nós viemos, de fato foi assim. O grande aliado do Vietnã do Norte foi a classe estudantil americana e a classe artística, etc, etc, que todo mundo colaborou para dar esta impressão de uma derrota americana, que a impressão acabou prevalecendo sobre a realidade material. Quando diz que o presidente Johnson, quando viu na televisão, no programa do... até esqueci o nome do cara. Como era aquele cara da televisão que fazia um sucesso enorme na época? Esqueci. Quando o presidente Johnson viu aquilo na televisão, falou: pronto, minha reeleição foi pro brejo. Tá certo? Então, eles estavam preocupados com isso, com a imagem da coisa e não com a realidade, né? Então, incentivados também por esta vitória, entre aspas, pelo menos vitória publicitária do Vietnã do Norte, o pessoal de maio de 68 era todo pró-Vietnã e pró-China. A China, então, representava a alternativa da revolução violenta que a União Soviética tinha abandonado, ou pelo menos adiado, tá certo? O que não quer dizer que não colaborassem nisso, né? Então, a União Soviética precisava da coexistência pacífica para continuar com o trabalho de infiltração. É muito difícil você infiltrar agentes num país com o qual você está em guerra. Não dá para fazer isso. Então você precisa da coexistência pacífica para você tentar dominar pelo lado da Revolução Cultural, pela dominação, vamos dizer, da classe artística, classe falante, e pela infiltração no governo. Stalin, já nos anos 30, ele já tinha passado para o Partido Comunista Americano uma instrução muito clara: esqueçam o proletariado, nós precisamos da adesão dos multibilionários, dos banqueiros, das pessoas, beautiful people, do formador de opinião. Primeiro, para eles nos arrumarem dinheiro. E segundo, para criar ali um exército de companheiros de viagem. Companheiro de viagem é o sujeito que não pertence ao partido, mas fala tudo que o partido quer. Um exemplo característico de companheiro de viagem no Brasil foi o Otto Maria Carpon nos anos finais de sua vida. Ele nunca foi pessoalmente comunista, nem muito menos militante, mas o pessoal do partido, ao qual ele devia o seu emprego, lhe passava as informações falsas, evidentemente, e ele ecoava aquilo de maneira totalmente insuspeita. Assim como nos Estados Unidos, muitos escritores famosos, como Sinclair Lewis, John Steinbeck e outros, serviram para a propaganda comunista sem ser pessoalmente militantes do partido, sem ter o compromisso formal, simplesmente faziam tudo. No meio cinematográfico, então, nem se fala. Eles pegaram todo mundo, pegaram Humphrey Bogart, pegaram Sterling Hayden, pegaram todo mundo, que depois o Humphrey Bogart resumiu tudo na seguinte frase: eu não era comunista, eu era apenas idiota, né? Então, idiota útil nunca faltou nesses meios. Isso quer dizer que o maio de 68 não foi uma ruptura com o comunismo, ao contrário, foi uma intensificação, uma radicalização do comunismo no sentido chinês. Ao mesmo tempo em que se formava essa nova sociologia baseada na ideia, vamos dizer, das minorias oprimidas, e qualquer pessoa que tenha qualquer queixa a respeito de qualquer coisa pode se tornar um membro da minoria oprimida, ao mesmo tempo se formava aí uma vasta corrente a favor da revolução violenta. E foi daí que surge a idealização do Che Guevara, daí que surge, ainda nesse mesmo período, um livro que teve uma importância extraordinária no destino do Brasil, que foi A Revolução na Revolução, do Régis Debray. Régis Debray hoje não tem mais nada de comunista, já mudou completamente, mas acho que nunca pediu desculpa pelo que ele fez. A Revolução na Revolução foi o livro que, lido ali pelo Carlos Marighella, Lamarck e outros, determinou o surgimento das guerrilhas no Brasil. Sobretudo através da influência do Caio Prado Júnior, que no livro A Revolução Brasileira usava 1001 argumentos sociológicos, tá certo, para fomentar a chamada luta armada. Então, a luta armada foi um filhote de 68. Quer dizer, como é que você vai dizer que esta nova corrente que surge ali não era comunista? Isso é inteiramente absurdo. Ela é um novo comunismo mais radical, mais violento e com uma base social enormemente ampliada. Cresceram o proletariado, já que o proletariado se vendeu para os burgueses. Então agora nós vamos pegar as prostitutas, os homossexuais, os índios, os negros, as esposas mal comidas, etc. Todo mundo que estiver descontente com alguma coisa serve.
Tá certo? Ora, como reagiu a isso a classe dominante, os capitalistas? No início eles ficaram com medo e houve então uma reação retórica muito violenta. Por exemplo, na época o Georges Pompidou, que era o ministro do De Gaulle e que viria a ser presidente da República, depois escreveu um livro feroz contra o maio de 68. Mas essa reação durou pouco tempo. Por quê? Porque imediatamente os representantes, os intelectuais, os chamados intelectuais orgânicos da burguesia, perceberam o óbvio. Falaram, ora, se esses camaradas passaram de uma estratégia proletária para uma estratégia econômica proletária para uma estratégia sociopsicológica que vai reunir índios, negros, mulheres, etc, 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 então isso significa que eles não estão atacando diretamente o sistema econômico, mas apenas os valores civilizacionais nos quais, segundo eles, mas não na realidade, o capitalismo se assenta. Voltando então à teoria do Georg Lukács, o que segura o capitalismo de pé é a civilização judaico-cristã. Sobretudo, veja você, na versão do Antônio Gramsci, sobretudo a Igreja Católica. Agora, você imagina a Igreja Católica que está falando mal do capitalismo desde o meio do século XIX, tá certo? Com tantas bulas papais contra o liberalismo, tá certo? Falando mal do lucro, etc, etc. Ela, de repente, ela virou o pilar do capitalismo, no entender de Antônio Gramsci, Georg Lukács, etc, etc. Então, nós temos aqui destruir o cristianismo, especialmente a Igreja Católica, e voltar contra o sistema todas essas insatisfações sociais e psicológicas que existem. Então, os intelectuais da burguesia perceberam imediatamente, falaram, peraí, mas isso aí não tem nada contra o capitalismo. Eles estão contra valores que para o capitalismo são ou perfeitamente indiferentes ou até prejudiciais. Por exemplo, em que a destruição da Igreja Católica poderia fazer mal a qualquer capitalista deste mundo? Em absolutamente nada. Se você perguntar quantos dos bilionários do mundo são católicos, a resposta é rigorosamente nenhum. Se você perguntar no Bilderberg, né? Bom, o Bilderberg, já até o Papa participou da reunião do Bilderberg, tá certo? Mas apenas como convidado, ele não é um membro permanente. Então, se você vai ver os membros permanentes, fala quantos ali representam o pensamento católico? Realmente nenhum. O pensamento protestante ainda tem algumas igrejas que estão lá, tá certo? Mas isso quer dizer que a burguesia percebeu que ela estava a salvo do ataque econômico. Eles não vão mexer na estrutura econômica nada, até eles destruir a civilização vai passar 3 séculos. Enquanto isso, nós continuamos prosperando e nós podemos não apenas tirar proveito desta nova onda ideológica voltada a fator psicossocial, mas com um pouco de tempo nós podemos chegar a dirigi-la, que é exatamente o que está acontecendo hoje. Então isso quer dizer que toda a revolta esquerdista mundial em favor de minorias, negros, índios, etc, 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 é diretamente conduzida pelos multimilionários. Então, o mais extremo radicalismo de esquerda transformou a esquerda inteira em serva do quê? Do globalismo. Então, aí cria-se uma situação ambígua, na qual você pode chamar essa esquerda de comunista ou até de anticomunista, se você quiser. Dentro dos meios burgueses, ainda existe a herança da crítica austríaca ao socialismo. Note bem que os dois grandes líderes intelectuais da escola austríaca, Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, eles atacam o socialismo, sobretudo, enquanto estatismo, enquanto economia centralizada. Esse foi o ponto deles. E, de repente, os socialistas, a esquerda radical, parou de falar da economia centralizada e se concentrou no ataque à civilização, o qual é favorável à economia capitalista. Por quê? Porque você vai cada vez mais transformando o movimento espontâneo do mercado no único critério moral vigente. Aquilo que é aceito pelo mercado, ninguém tem o direito de tocar. Então vem teorias absurdas, como eu disse Rothbard, de que ao corpo, a nossa propriedade, nós podemos fazer o que quisermos com ele, né? O que é um absurdo, eu mesmo demonstrei isso outro dia. O que quer que passe pelo seu corpo para ser necessariamente expelido, não é parte do seu corpo. Por exemplo, os seus excrementos, o seu digníssimo cocô.
ele não é parte do seu corpo, ele é apenas algo que passa. E um feto também é algo que é produzido ali dentro exatamente como o cocô, tá certo? Mas que se destina a ser expelido, então ele não pode ser jamais se considerado parte, tá certo? Então, a destruição dos valores cristãos, de família, etc., é altamente favorável ao grande capital, porque você elimina todas as travas morais que podem limitar o movimento do mercado, que podem limitar o progresso da tecnologia. A igreja pode ser, por exemplo, contra os experimentos com células-tronco de fetos, pode ser contra a fabricação de bebês de proveta, etc., etc. Então, tudo isso, vamos dizer, é o suporte tecnológico do qual o grande capital precisa, porque ele vive disso. Então, isso quer dizer que toda a esquerda mundial passa a trabalhar para o capital globalista. E, aos poucos, o capital globalista vai não apenas tirando proveito disso, mas assumindo o controle da situação. Ora, vamos voltar ao Lenin, tá certo? Se quem faz a revolução não é o proletariado, mas uma vanguarda intelectual que age em nome dele, mas sem consultá-lo, e que em seguida assume o poder sobre ele, então é evidente que a revolução, vamos dizer, os representantes da revolução são uma elite intelectual que atua em cima e contra o povo. Do mesmo modo, na Primeira Guerra, onde se esperava que o povo, o proletariado, ficasse contra os seus governos e a favor da Revolução Internacional, acontece exatamente o contrário. Então, de novo, você tem as elites condenando o povo e atuando contra ele. No maio de 68, esse processo de elitização da Revolução chega ao cúmulo, porque o proletariado francês ficou violentamente contra o maio de 68, porque ainda estava ligado ao comunismo tradicional, e a União Soviética mandou manter a coexistência pacífica, e todo o proletariado estava ali na coexistência pacífica. Então, o fenômeno que se observa nos Estados Unidos, vamos dizer, do povo maciçamente votar no candidato conservador nacionalista como o Trump, e a elite votar no oposto, descreve exatamente a situação mundial hoje. Você tem em todo lugar o povo contra uma elite ao mesmo tempo econômica e intelectual, que pretende dominá-lo. Vamos dizer, da lógica interna da ideologia diversitária ou equalitária, como você quer, é uma coisa muito simples, porque quanto mais você expande direitos, mais você tem de expandir os controles estatais. E o Estado, por sua vez, está na mão dos grandes grupos econômicos. Então, quanto mais gritaria em favor das minorias a intelectualidade dos estudantes fazem, melhora a situação para os governantes e seus sócios bilionários. Então, realizou-se o velho sonho dos Rockefeller, que era a fusão total de comunismo e capitalismo. Nós já estamos sob ela. E tanto faz você aderir a isso por motivos socialistas antigos, por participar da mentalidade de 68, ou por você ser um liberal ateu que acredita que o progresso econômico é tudo e que as preferências do mercado são intocáveis e que o conceito de propriedade é o conceito fundamental no qual se assenta toda a história humana. Então, é por isso que hoje eu digo, um liberal que lute pelo aborto, ele é mais perigoso do que um socialista de tipo antigo que advogue o controle estatal dos meios de produção. Por quê? O controle estatal dos meios de produção, ele é limitado por sua própria natureza, como demonstrou o von Mises. Não dá para passar num certo ponto. Se você estatiza demais, a economia para. Não há um comunista no mundo que não saiba disso. Então, ele sempre vem com uma fórmula meio a meio, que é a fórmula chinesa, que é defendida atualmente pelo Ciro Gomes. Então, um liberal que defende o aborto, quer dizer, ele é mais destrutivo do que um comunista de estilo antigo, porque as iniciativas do comunismo de estilo antigo estão travadas pela sua própria natureza, ele não pode passar num certo ponto. Mas até que ponto pode ir a revolução cultural, a destruição da civilização
ocidental? Pode ir, não tem limite. Alimentado também, vamos dizer, pelo progresso tecnológico, que facilita coisas como, por exemplo, a extinção do dinheiro impresso. Se extinguir o dinheiro impresso, evidentemente, toda a circulação de dinheiro e de bens estará sob um controle central. Não é possível mais você realizar qualquer operação. Você não pode comprar um cachorro quente sem que isso entre no computador e vá para na mão do governo e dos grandes grupos econômicos. Então, é o controle total da economia, não através da propriedade dos meios de produção, mas através do controle dos meios de informação, simplesmente. Então, é um socialismo sem o ônus do socialismo. E também ajudado por, vamos dizer, pelos progressos, vamos dizer, da neurofisiologia, etc., que hoje permite até, vamos dizer, acoplar um cérebro humano ao computador, ou trocar todos os motoristas humanos por um vasto computador central que dirige todos os automóveis. Então, isso quer dizer que aí, quando o pessoal de 68 troca a ideia, vamos dizer, do comunismo clássico pela nova ideologia, a troca não é só de ideologia, há uma troca de estratégia e, portanto, uma troca de sociologia. Não só de uma sociologia teórica, mas, vamos dizer, da estrutura social que está sendo proposta. Essa estrutura social, ela, através desse movimento, ela é mais elitizada hoje do que jamais foi ao longo da história. Eu sempre volto a este exemplo. Um senhor de terras, que armas ele tinha? Ele tinha uma espada e uma lança, coisa que qualquer camponês podia ter também. Eu podia ter uma foice, tá certo? Então, mais ainda, ele estava ao alcance dessas pessoas. Ele via na mesma terra, todo mundo sabia onde ele estava. E hoje, os bilionários e governantes são inatingíveis, você não sabe onde eles estão. Então, viraram deuses do Olimpo. Comandam tudo de cima sem que ninguém nem sabe o que eles estão fazendo. Você vê a história do grupo Bilderberg, que durante 30 ou 40 anos permaneceu totalmente desconhecido da multidão. Quer dizer, os caras que estão definindo o rumo das coisas são pessoas que ninguém sabe quem são. E essa mesma pessoa contrata os políticos idiotas para levar tomate na cara em lugar deles. Então, não interessa mais quem é presidente da República, é o Macron, é não sei o que. Fala, não, interessa quem botou ele lá. Tá certo? Então, se você pensar aqui, por exemplo, Hillary Clinton ou Barack Obama, esses são apenas office boys de George Soros, Zuckerberg, Bill Gates e o restante do pessoal do Bilderberg. Esses é que são os verdadeiros governantes, mas tem o seu representante oficial que está lá para levar os tomates. Então, esta foi mais ou menos a evolução do marxismo no século XX. É claro que pessoas totalmente despreparadas, sobretudo os jovens, que entraram no mundo quando este processo já estava bastante avançado, para a pessoa que tenha nascido na década de 80 ou 90, o que ela sabe dessa retaguarda e da formação? Eles não sabem absolutamente nada. E nem tem os meios de saber, porque esse pessoal se alimenta de uma mitologia criada por eles mesmos. Quer dizer, é a mesma intelectualidade ativista que forma a geração seguinte. E ela, evidentemente, só conta a parte da história que lhe interessa, constituída inteiramente de estereótipos, lendas urbanas, história da carochinha, ao ponto de que a total ruptura entre povo e elite corresponde à total ruptura entre ideologia e realidade. Esta é a situação no Brasil. Mas o fato de uma ideologia não ter poder explicativo, dela não abranger a realidade, não implica que ela não tenha poder sobre as consciências. Então, quer dizer, para uma ideia se espalhar para o povo, ela não precisa ser racional e nem ter fundamento na realidade. Basta que ela corresponda aos desejos, frustrações, neuroses e até psicoses do público interessado. Então, o fato de que a ideologia diversitária hoje apregoe metas que são absolutamente incompatíveis entre si, por exemplo, gaysismo e islamismo, ou gaysismo e feminismo, não atrapalha em nada, porque o discurso autocontraditório, ele tem o efeito do que se chama estimulação contraditória, que desarma uma pessoa e bloqueia totalmente o seu juízo crítico e fortalece, em vez, vamos dizer, do domínio da razão sobre a personalidade, fortalece o controle emocional através da adesão e do espírito de grupo.
Você tem que pensar como os outros, porque senão você será rejeitado por eles, você não terá mais namorado, não terá mais amigos, etc, etc. Então é isso que nós vemos hoje. Quer dizer, tem uma engenharia da psicose. Quem está fazendo engenharia da psicose não é mais a militância esquerdista, são os grupos milionários que entregam para eles o discurso pronto e os idiotas repetem. Esta é a situação. É claro que isto deve coincidir com uma queda vertiginosa do QI. O QI médio das nações, em geral, está aumentando, mas não o da intelectualidade e não dos estudantes. Se você observar, existem documentadamente centenas de livros sobre a degradação da educação na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Canadá, em toda parte. Só que em nenhum lugar isso alcançou o resultado espetacular que alcançou no Brasil. Porque no Brasil não houve resistência nenhuma. Não é isso? Então, ao mesmo tempo que esse discurso do maio de 68, ele é assambarcado pelas classes dominantes e se espalha por toda a mídia chique, tá certo? Evidentemente, ele vem sem o rótulo oficial de comunismo. Ele não tem mais rótulo ideológico nenhum. Ele é simplesmente a democracia progressiva. Né? Então, nós temos realmente o socialismo sem nome e o elitismo globalista sem nome também. E é isso que nós temos hoje em dia. Muito bem, eu não vou aqui sugerir soluções para este negócio, mesmo porque eu não sei de nenhuma, e a minha função também não é essa, é mais ou menos tentar entender o que está acontecendo. Então tá, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas.